Olá, meu nome é André, eu estou aqui pela empresa BVX Tecnologia. A gente tem a intenção de fazer essa live para tirar algumas ideias, né, de como se utiliza, né, quais são os problemas que mais temos na parte de emissão de nota fiscal, na parte de cadastros, tá? Mas hoje vai ser sobre documentos fiscais, tá? Então a gente separou alguns temas, né, alguns tópicos que são dúvidas que os clientes acabam passando para a gente, tá? A gente liberou no Instagram nosso, isso aí a gente vai fazer nas próximas lives, perguntas que conforme vocês vão perguntando, né, até mesmo aqui na própria live, vocês podem deixar as perguntas aí que a gente vai tentar responder durante a live ou posteriormente em outras lives, tá? Então essa é a ideia que a gente vai estar fazendo, né, do nosso trabalho aqui. Então, primeiramente queria agradecer a BVX, né, que está patrocinando essa live, né, diretamente, né. Eu queria pedir, né, para quem está assistindo aí ao vivo, né, comenta aí, fala de onde que você é, se você é um amigo, se você é um cliente, né, que te indicou, né, para poder estar fazendo, assistindo, né, essa live nossa, né. Então a gente queria saber de onde você é, se você realmente é um cliente ou é um amigo de algum funcionário, né, ou até um amigo meu, pode estar mandando lá pra gente saber quem que está sendo atingido aí com a nossa live, tá? Então, o objetivo da live, que eu acabei até comentando já logo de cara, que é estar mostrando, né, que a gente também se preocupa com o nosso cliente e com o cliente do nosso cliente, né? Então, a gente sabe das dificuldades que uma live pode estar atingindo, né, com esses problemas que a gente tem, né? A gente acabou até colocando, né, no, no tema da live, né, que os erros que acontecem, né? No caso, a gente vai estar explicando isso, não é um erro que acontece quando a gente está fazendo uma emissão de uma nota fiscal, tá? Então, são avisos, tá? Então, tem muitos clientes que acabam confundindo, né? Ah, deu um problema, então tá lá uma mensagem no meio da tela, tá? Não é um erro, apesar de aparecer, a gente vai mostrar uma ali mais para frente, mas é um aviso que o sistema dá. Muitas vezes é retorno da Secretaria da Fazenda que acaba ocasionando esse aviso, né? Então, sobre esse tema, né, a gente tem alguns clientes que acabam tendo dificuldades com isso, tá? Vamos dar um exemplo bem por cima, porque eu vou falar sobre esse aviso que a Secretaria da Fazenda acaba devolvendo para a gente na hora de emitir uma nota, que é, por exemplo, inscrição estadual inválida, né, do destinatário, né? Esse aviso, se a gente lê o aviso, ele praticamente já mostra para a gente aonde que é o problema, né? Então a gente vai estar falando sobre isso, qual que é a vantagem da gente entender, saber procurar esses avisos, né? Esses problemas, esses erros que estão dando na hora de emitir uma nota, o que que isso vai melhorar para a empresa? Agilidade, e um cliente mais satisfeito, principalmente porque às vezes o cliente está na empresa, então ele quer algo mais rápido, quer pegar uma nota fiscal, quer pegar o produto e ir embora, né? Então isso aí a gente acaba vendo muito disso, né? Então quanto mais agilidade, mais facilidade, melhor, tá? Então quem estiver assistindo a live aí, pode indicar para um amigo aí, se ele a gente ia ficar muito contente, tá? Não esquecer de dar o like, isso aí é de prática, né? A gente pede para dar um like e se inscrever no canal, a gente ia agradecer muito, tá? Eu tô com uma colinha aqui, então tô dando uma olhadinha em umas coisas. Uh, tá, eu já comentei. Quem quiser mandar uma mensagem no chat, pode mandar que a gente tem a Michelle aqui, ela tá dando uma olhada, acompanhando a parte do chat para ver as mensagens que estão vindo, as perguntas que foram feitas, né? Pra gente tentar responder hoje ainda, ou posteriormente a gente vai tentar selecionar elas, né? Isso aí eu acabei já comentando. E agora a gente já vai falar sobre os tópicos, né, que a gente separou, né? Então a gente já vai estar mostrando o primeiro tópico, né? O primeiro tópico vai ser sobre inscrição estadual, que foi o que eu tinha comentado, né? Esse aí seria o
primeiro problema, né, erro que ocorre, que a gente dá como aviso. Tá? Então pode colocar para mim. Tá? Então esse, se a gente vê na tela, é claro que tipo assim, aqui só está mostrando o aviso. Tá? Então quando a gente adquire o sistema, né, da BVX, né, o SGMAT, que é o emissor de notas nosso, né, tem toda a tela onde você coloca o nome do seu cliente, o nome do produto, quantidade e valor. Tá? Isso a gente já está na parte de emissão. Tá? Então vamos fazer uma emissão. Essa é uma mensagem, um aviso que aparece na nossa tela, né? Então se a gente vê, né, é claro que se a gente pegar desde o começo, né, notas não confirmadas, né, tem uma numeração, que essa é uma numeração que vem da Secretaria da Fazenda, né, de rejeição e do destinatário não informada, tá? Então, IE é inscrição estadual, tá? Isso é para quem já conhece, né? Ou para quem não conhece, são números que identificam o cliente dentro do estado, tá? Que é a inscrição estadual. É como se fosse o CNPJ, mas por estado, tá? Então, se a gente tem o CNPJ, a gente vai ter inscrição estadual. Existem empresas que são isentas de inscrição estadual, tá? Então, é sempre bom confirmar com o seu cliente se você está cadastrando corretamente, né? E se ele é isento ou não, tá? Se ele é isento, um padrão que a gente tem, isso vem da Secretaria da Fazenda, está informando isento no campo de inscrição estadual. Tá? Então, isso aí a gente dá como orientação na parte de treinamento inicial do sistema. Tá? Então, eu vou estar mostrando para vocês como que busca, né, essa parte de inscrição estadual. Quando der essa mensagem, esse aviso, né, como que a gente vai fazer essa busca para poder estar corrigindo ou facilitando. Tá? É claro que, tipo assim, você cliente da BVX, você tem possibilidade de estar chamando a gente no suporte. E isso não continua ainda igual, tá? A ideia da live não é substituir o suporte nosso, fala assim, ah, o André mostrou na live, eu vou ter que fazer agora, tá? Mas assim, o que que facilita? Se você se depara com esse aviso, se você já sabe arrumar, né, te poupa tempo, né? Então você vai saber como buscar isso e como arrumar sem precisar frequentar uma fila, né, de suporte, né? Então, às vezes o cliente está ali no seu balcão, está querendo fazer e com o cliente ali na sua frente, né, é só confirmar a inscrição estadual dele. Ou foi um cadastro errado, ou foi uma informação que está faltando, né? Então, agora eu vou colocar para vocês, né? Vou pedir aqui para a Michelle estar mostrando. Esse aqui é um site, tá? Ele é do governo. A gente utiliza bastante, dá para a gente fazer a consulta no país inteiro, que é o Sintegra. A gente consulta através do CNPJ do cliente ou da inscrição estadual. Mas se a gente está pesquisando, precisando, né, saber qual é a inscrição estadual, a gente vai pesquisar pelo CNPJ. Tá? Então a gente vai pegar o exemplo da BVX aqui. Né? Então a gente vai ter que saber qual que é o estado desse cliente, né, em específico. Então a gente vai clicar aqui no estado de São Paulo. Tá? Então nessa tela que abre aqui pra gente, a gente vai ter que trocar a opção que está aqui no meio para CNPJ. Tá? Trocando para CNPJ, a gente já tem salvo aqui o CNPJ da BGX. A gente vai colocar esse captchazinho que a gente nunca acerta, né? Isso aqui quase sempre a gente erra, ó, a gente acertamos de primeira. Então, se a gente vê aqui em cima, né, a primeira coisa que aparece é a inscrição estadual. Tá? Então, teoricamente, faz a cópia dos números com os pontinhos mesmo, abre o cadastro do cliente, cola no campo inscrição estadual. Tá? Então, se tiver faltando mais alguma informação, aqui a gente tem todas as informações do cliente. Tem CNPJ, o endereço. Lá embaixo a gente vai falar sobre isso, que é a situação cadastral, tá? Tá um pouquinho aqui para cima, né? Então a gente vai falar sobre isso ainda, eu não vou estar explicando. Então isso é a forma de estar corrigindo e do destinatário inválida, tá? Ou que não pertence ao destinatário, tá? Então às vezes tem essa troquinha de nome, então sempre que aparecer um I e um E, a gente já sabe como corrigir, tá? Agora, o próximo tópico, né, é sobre duplicidade, tá? Esse aqui acontece bastante, né? Por quê? Né? Então, isso aqui tem muita gente que fala assim, mas eu acabei de fazer uma nota, tá dando uma duplicidade. Tá? O que que ocorre?
O sistema nosso, ele faz o envio da nota fiscal para a Secretaria da Fazenda. Porém, a Secretaria da Fazenda tem que devolver como se fosse um retorno, tá? Para o sistema nosso que essa nota foi enviada mesmo ou não. Porém, a Secretaria da Fazenda às vezes não devolve esse retorno para a gente, né? Então o sistema fica sem entender se foi enviado mesmo ou não, tá? Então, o que que ocorre? A gente vai tentar enviar uma próxima nota, ela vai tentar enviar com o mesmo número que acabamos de enviar. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que pular essa numeração, tá? É claro que você, como cliente da BVX, você pode estar chamando suporte. A gente faz todo uma pesquisa, né? Uma pesquisa rápida assim para ver se a nota foi enviada mesmo ou não. Existe um site para ser feito consulta para isso. A gente pega a chave da nota que a gente criou, consulta na Secretaria da Fazenda, lá na Cefaz, vê se a nota foi enviada ou não, tá? Então, a gente vai fazer isso aqui agora, tá? Então a gente vai abrir. Oi? Ah, tá. Perdão, né? Eu já falei que abrir, então a Michelle me lembrou aqui. Esse aqui é o erro que aparece na tela, né? Lembrando a gente falar erro, porque parece como erro, mas isso aí é um aviso, tá? Então tá avisando aqui pra gente, né? Rejeição, duplicidade de nota fiscal eletrônica. Aí tem uns códigos ali que isso são retornos que vêm da Secretaria da Fazenda, né? O sistema pega esses códigos e consegue ler e interpretar eles, tá? Então, o interessante pra gente é a escrita ali. Então a gente sabe que deu duplicidade. Então o que a gente tem que fazer? Né? A gente vai pegar a chave da nota. Pode sim. Tá? A gente vai pegar a chave da nota, porque lá no sistema, quando a gente envia, né, quem já está acostumado na parte de emissão, vai ter o número da nota e a chave na frente. Tá? Então é só fazer a cópia dessa chave. Ou se ela aparecer para a gente o PDF na tela, é o que fica abaixo do QR Code, tá? Então, QR Code não, do código de barras, perdão. Então, é só copiar aqueles 44 dígitos, tá? E entrar nesse site que a gente está vendo aí e colocar ele ali na chave de acesso da nota fiscal, tá? A gente vai marcar ali que a gente não é um robô também, que a gente quase nunca acerta de primeira. Então, vamos marcar ali. Vamos ver se ele vai passar. Então, ele já passou. O que, que ele vai aparecer aqui para a gente, tá? Essa pesquisa, né, a gente não vai estar abrindo ela, mas por causa da lei que a gente tem da LGBT, né? LGPD, né? Perdão, sempre me confundo na sigla, porque são uma lei de proteção de dados, tá? Então, para a gente não abrir nenhum dado de algum cliente, tá? Então, se a gente consulta essa chave, a gente faz a pesquisa, ela vai abrir para a gente a nota. Então, o que, que a gente aparece? Tem dois resultados que a gente consegue ver aqui. Tá? Se abrir a nota na tela, a nota foi enviada. Tá? Então, você chamando o suporte da BVX, a gente faz o download dessa nota, a gente coloca ela no sistema. Tá? Então, isso aí a gente entende que às vezes pode gerar um pouquinho de desconforto, né, de estar esperando um pouco para isso, mas é por causa da resposta da Secretaria da Fazenda que, infelizmente, isso não ocorre. Aí o que, que também pode ocorrer? Segunda coisa, né? Às vezes a nota não foi enviada mesmo, né? Por algum erro, alguma conexão, algum problema, ela não foi enviada. Então vai dar uma mensagem para a gente, né, nessa hora de fazer a pesquisa, né, de que essa nota não existe ou que essa chave não pertence à nota que a gente está pesquisando. Tá? Então qualquer coisa que não abra a nota na tela, né, então é um indício que essa nota não foi enviada. Tá? Então o que, que a gente faz quando isso ocorre? A gente, em vez de colocar no sistema, a gente não vai ter a nota, né, é claro. Então a gente vai ter que pular a numeração da nota. Tá? Então o governo meio que bloqueia, né, esse envio, então a gente pula a numeração da nota para poder tentar enviar novamente e ver se vai dar alguma mensagem de erro ou se ela vai ser aceita mesmo ou não, tá? Então a gente consegue, quando faz esse pulo de numeração, inutilizar notas de acordo com orientações do escritório de contabilidade ou do seu contador. Tá? Então essa aqui já foi o tópico então de duplicidade. Então agora a gente vai estar falando
Isso, obrigado. A parte de nota denegada, tá? Então, isso aqui é um assunto que, infelizmente, não é erro de cadastro, tá? Não é Cefaz que está fora do ar, tá? E não é um erro nosso da empresa BVX ou do nosso cliente que está usando o nosso sistema, tá? O que que acontece? Uma nota denegada. Então, quando isso ocorre, é porque o fisco, né, a Secretaria da Fazenda, por algum motivo, fez o bloqueio, né, dessa emissão. Você emitiu, perfeito. Os dados do cliente, perfeito. Só que por algum motivo, né, o seu cliente, né, em si, né, que tá o destinatário dessa nota, ele está com um problema com o fisco, né, com a Secretaria da Fazenda. Isso pode ser, né, lembra que até que eu tinha comentado que a gente vai falar sobre a parte de situação cadastral? Lá a gente está fazendo a consulta de inscrição estadual, tá? Então a gente até deixou aberta na tela ainda, né, que a gente tinha selecionado a situação cadastral. No caso, a gente fez a consulta com o CNPJ da BVX, está ativo, né? A gente vê ali ocorrências fiscais, né? Está tudo ativo, regime de apuração simples nacional. Perfeito. Então, o que que ocorre? Se a gente fazer a consulta no Sintegra e essa situação cadastral estiver com algum problema, né, que não seja o ativo, ela vai dar nota denegada, tá? Então, isso ocorre por quê, né? Eu tinha até começado a falar e acabei não falando. É, impostos que não foram pagos pelo seu cliente, né, pelo destinatário, né? Algum problema realmente de documentação que não foi entregue. Então, meio que o governo faz um bloqueio para não deixar nenhuma outra empresa conseguir fazer comunicação por nota fiscal, compra e venda, para esse cliente específico. Tá? Então, por isso que o fisco aceita a nota e barra ela. É claro que nota denegada não dá para ser cancelada, tá? E nem devolução há necessidade de ser feita, tá? Então, é claro que tem contador que pede para ser feita a devolução de notas delegadas, mas isso de acordo com o que ele precisa ou não, tá? Então, a gente sempre pede orientação para o contador do que deve ser feito quando uma nota for denegada ou não. Então, resumindo, você fez a nota perfeita, o seu cliente está com algum problema com o fisco, tá? Então, esse aqui já encerra esse tópico de notas denegadas, tá? Agora a gente vai falar uma coisa que também foge um pouco do controle da BVX e dos clientes nossos, né? Isso infelizmente acontece, infelizmente mesmo, com muita frequência, né? Então, é claro que tem cliente nosso que vai ver a live ou vai ver o vídeo posteriormente e depois vai falar assim, ah, mas isso nunca aconteceu comigo, né? A gente fala que é com frequência porque a gente está sempre monitorando essa parte da Cefaz, né? A gente tem clientes que vão estar emitindo todo dia, tem cliente que emite nota, às vezes acaba precisando uma vez por semana, né, que são serviços mais extensos, né? E tem cliente que tira de acordo com o que ele está precisando, tá? Então, a gente sempre tem um cliente ou outro chamando com algum probleminha de nota, tá? Então, qual que é esse problema da Cefaz, tá? Comunicação com a própria Cefaz. Então, a gente faz o envio da nota, a Cefaz está fora do ar, tá? Então, quando a Cefaz está fora do ar, né, a Michelle vai estar colocando aqui pra gente. Isso, aí ela, falha de comunicação com a Cefaz, tá? Algumas versões do sistema nosso não aparece descrito dessa forma, tá? Ele dá um erro um pouquinho parecido, ou ele vem com um barra barra em um site que seria o site da Cefaz, tá? Então a gente já bate o olho, né, o pessoal aqui do suporte já sabe que a Cefaz está tendo algum problema e a gente tem um site que a gente faz consulta para ver como que está o nível da Cefaz. É um site que é alimentado pelos próprios usuários, tá? É um site que a gente pode até deixar disponível o link depois para quem quiser tá vendo. Ah, acho que obrigado. A Michelle falou que o link está aqui, tá? E o QR Code que já manda direto pro link.
Então vocês podem estar pesquisando e dando uma olhada que vai ser esse site que a gente vai colocar na tela, tá? Vou colocar aqui. Tá? Então é o Down Detector, ele é feito para os usuários estarem ajudando e auxiliando, tá? Então a gente consegue marcar ali que a gente não é um humano de novo. Não é um robô. É, que a gente não é um robô, muito obrigado. Humano a gente é. Então a gente consegue ver, né, um gráfico que vai mostrar para a gente os horários de picos que teve. Então, é claro, se eu tive um problema, eu consigo ali fazer como se fosse uma denúncia que eu estou tendo um problema com a Cefaz, tá? Eu fico um pouquinho para cima ali, tá? Então eu consigo colocar, geralmente a gente coloca sempre website, tá? Mas de acordo com o que a gente está precisando, tá? Então a gente consegue monitorar quando o cliente está vendo. Tô tendo muito problema com nota. Acabei de enviar uma nota, mas você tá vendo, né? A gente tá vendo aqui, ó, no gráfico, que ele vai subindo e descendo o tempo todo. Então isso é comunicação que os usuários desse site, né, utilizam para informar se a Secretaria da Fazenda está comunicando ou não. Então tive um problema. É claro que, tipo assim, eu não vou pedir para todos os clientes nossos entrar nesse site e fazer um registro. Mas quando a gente tem um problema desse, o que eu faço? Eu entro no site e vejo como que está o nível. Se ele estiver estourando, aqui a gente ainda aceita como algo padrão e bom. A gente vê aqui que o pico, né, deixa eu só chegar um pouquinho mais perto, está menos que 10. Né? A gente consegue ver aqui em cima, né, está menos que 10. Quando a Secretaria da Fazenda está fora do ar, que a gente envia nota, é claro que sempre vem 3, 4 clientes ao mesmo tempo. Ah, não estou conseguindo emitir nota. Mas a gente entra nesse site, né? Esse gráfico sobe para 300, 400, né? Então a gente consegue monitorar e ver qual que é o tempo que ele está abaixando ou não, se a gente vai conseguir emitir nota, tá? Quando isso ocorre, infelizmente não tem o que fazer, né? A gente já teve, né, clientes que falou assim, ah, e se a gente ligar lá na Secretaria da Fazenda, tá, não tem o que fazer, né? Ou é manutenção, ou é um problema técnico que eles estão tendo, tá? Então isso ocorre por problema de conexão com eles, tá? Não é a sua internet, não é o nosso sistema. Então isso, quando a gente passa para o cliente, olha, tem que esperar. Eu sei que isso gera muito desconforto e às vezes até estresse, né, dos seus clientes específicos, né, do quem está precisando receber a nota, porque não vai conseguir receber logo, né? Infelizmente tem que esperar. A gente já teve casos da Secretaria da Fazenda ficar um dia inteiro sem conexão, né? Então aí não tem o que fazer, infelizmente, tá? Isso eu queria que fosse menos, mas ocorre bastante, tá? Então a gente acaba tendo que informar isso para o cliente, tá? Então esse aí já acabou a parte do tópico da Secretaria da Fazenda aqui fora do ar. André, deixa eu te interromper, que a gente tem uma pergunta aqui do nosso colega Nenê. Ele falou assim: sabemos que a Câmara dos Deputados aprovou a primeira fase da reforma tributária. Com o avanço dessa reforma, o que muda na emissão de notas fiscais? E como a BPX está se preparando para essas mudanças? Ó, só para adiantar, eu tenho aqui anotado que a reforma tributária ela já foi aprovada, mas ainda vai para o Senado, né? Sim. E a gente está acompanhando, né? Porque vai ter muitas mudanças, até você pode falar um pouquinho Uhum. depois. Mas só queria avisar que a gente está acompanhando o tempo todo e assim que for aprovado, né? Uhum. A gente vai estar atualizando o sistema para estar obedecendo todas as regras fiscais, tá? E eu queria agradecer a pergunta do Anemias, tá? Porque essa pergunta tem sido bem pertinente, tem bastante gente perguntando. Com certeza. É, isso tem já contadores conversando com a gente, né? Clientes que já vieram perguntar, né? Então essa reforma tributária, o que que eles vão fazer? Eu vou tentar resumir por cima, né? Porque é algo recente ainda, né? Então, como a Michelle estava lendo ali, tá indo para o Senado ainda para ser aprovado, tá? Então passou na primeira aprovação, mas qual que seria a ideia da reforma tributária? Hoje, né, no Brasil, a gente tem muitos impostos, né? Se a gente pegar, for citar todos, às vezes eu nem consigo citar todos. Mas os padrões geralmente são PIS, COFINS, IPI, ICMS e ST, que é a situação tributária.
tá? Então, o que o governo propôs? Pegar todos esses impostos, não vou falar assim, um só, tá? Mas é um exemplo. Pegar todos os impostos e deixar somente um. É claro que não vou pegar todos os impostos, como eu comentei. Eu não vou lembrar as siglas que estão para vir, né, com a nova reforma tributária. Mas a ideia do governo é juntar o PIS e o COFINS e o IPI num imposto só. Tá? E o ICMS, aí tem uma outra sigla que eu não me lembro, que vem junto com o ICMS, e se tornar uma sigla só. Então, a ideia de 5 impostos virarem só 2, tá? Essa é a ideia da reforma tributária que o governo está, né, apresentando aí para os brasileiros aí e está indo para o Senado, tá? Então a gente está de olho, a gente está vendo essas mudanças que estão sendo exigidas. É claro que isso, por mais que seja aprovado esse ano ainda, é algo que está previsto para 2026, tá? Então, o governo, a gente tem sorte do governo disponibilizar o que vai ser mudado bem antes para as empresas de software, para a gente já ficar preparado para quando entrar em vigor, tá? Em 2026. Só que isso vai ser iniciado em 2026, tá? Com data máxima para 2032. Tá? Então a gente tem um tempo de adaptação. É claro que isso vem por estado, né? Então eles conseguem ver qual que é o estado que vai se adaptar primeiro, qual que é o tipo de empresa que vai se adaptar primeiro. Tá? Então não estou falando que é dessa forma, isso é só um exemplo. Por exemplo, todas as empresas Simples Nacional do estado de São Paulo vão se adaptar em 2026. Tá, dali para frente essas empresas vão estar sendo obrigadas a utilizar a nova reforma tributária. As demais continuam do jeito que sempre continuou, tá? Então isso é um exemplo. Então eles fazem por partes, a gente já está meio que tentando descobrir quais são essas empresas, mas eles não soltaram nada ainda. Então a gente tem um site, alguns sites, né, de comunicação e contadores também que estão sempre de olho nisso, que acabam passando para a gente o que dá para já ir adiantando ou não. Tá? Então, a ideia, muito obrigado, Nemias, aí pela pergunta. Né? Isso aí é algo que a gente vai ter, não dor de cabeça, mas a gente vai bater muito nessa tecla ainda, tá? Até 2026. Isso se o governo não postergar essa data, tá? Então isso aí pode ocorrer também, tá? Então, claro que vem às vezes com mudança de governo e por aí vai. Tá? Então, muito obrigado pela pergunta mais uma vez. Voltando então aos tópicos que alguns clientes já tinham já tinham passado para a gente, né? O que acaba acontecendo? Esse é um erro que acaba acontecendo bastante, principalmente para quem tem certificado A3, tá? Que é aquele cartãozinho, tá? Sobre certificados, a gente vai falar numa outra live, tá? A gente vai falar só sobre certificados, tá? Então, o que que ocorre bastante? Então, a gente vai colocar aqui na tela o erro, né? O erro, aí eu falando mais uma vez erro, mas é o aviso que dá pra gente, né? Na tela de web service consulta de status de serviço. O que que ocorre, né? O porquê que ocorre esse aviso, tá? E o que a gente tem que fazer para isso não acontecer mais, tá? É um problema com certificado. Por que que só acontece com A3, não com o A1, tá? Então, lembrando que a gente vai explicar depois, o A3 é o cartão, o A1 é o arquivo que é instalado no computador. Então, Web Services é comunicação com o certificado, tá? Então, quando a gente tem um cartão, a gente tem uma leitora, né? Então, com a leitora conectada, o cartão também, mesmo assim da web service de consulta de status, o que a gente precisa fazer? Desconectar e conectar ele. Tá? Infelizmente, o cartão ele tem uma limitação física nele. Então, às vezes, não teve uma conexão correta. Então, desliga e liga, né? Tira e coloca. O cartão, você quer fazer isso com a leitora? Também ajuda. E alguns clientes, né, a gente até fala, depois que fez isso, né, reinicia o computador, senão não voltou a funcionar. Tá? Esses são os primeiros passos que a gente pede sempre, por mais que o cliente já fale que já fez, a gente pede para fazer. Tá? A gente faz esse procedimento, reinicia o computador. Se houver a possibilidade de reinstalação do certificado,
A gente faz, tá? Aí nesse caso, você desligou tudo, reiniciou, desconectou e conectou, tá dando web service? Chama o suporte, tá? Então a gente vai fazer a reinstalação do certificado, porque o que ocorre? O certificado, por ser algo de segurança, né, que tem o seu CNPJ, você consegue assinar um documento fiscal, alguns antivírus acabam como se fosse desinstalando ele, tá? Vamos usar esse exemplo. Então ele perde comunicação, ele sai ele desinstala, a gente só tem que fazer a instalação novamente. Aí vai mais uma vez na instalação, tira, coloca de novo o cartão no leitor, tá? Então, às vezes tem até cliente que brinca com a gente e fala assim, ah, mas está pedindo para a gente fazer isso de novo. Infelizmente, isso é um problema, né, padrão físico, né, que tem ali por causa do certificado de cartão, tá? Então, na dúvida, tira, coloca, não melhorou, reinicia o computador. Se não voltou, chama o suporte, tá? Que a gente está aí para tentar ajudar vocês. Tá? Então, o próximo tópico, né, que vai ser a parte do consumo indevido, tá? Esse erro acontece, né? Erro, aí, muito obrigado, eu tô falando erro porque os clientes só vêm com um erro. Tô com erro, tá? Então, mais uma vez. Para ensinar que tá tudo bem. A gente tá aqui para ensinar que tá tudo bem. Ó, desses erros, né, desses avisos que apareceu até agora, com exceção da Secretaria da Fazenda, que infelizmente tem que esperar, né? Teoricamente é tudo coisa que o próprio cliente, né, você mesmo aí que está utilizando o sistema da BVX, consegue estar utilizando, consegue estar corrigindo, tá? Então, vamos tentar entender o que é esse aviso de consumo indevido que está aparecendo aqui para a gente, tá? Então, tentando emitir a nota, tá? A primeira vez não vai dar essa mensagem, vai dar algum erro, né? Algum aviso para a gente falando, ou a inscrição estadual está inválida, ou o próprio web services, ou qualquer outro que a gente viu ali anterior, tá? Então, apareceu essa mensagem consumo indevido, o que ocorre para isso acontecer? A gente tentou enviar a mesma numeração mais de uma ou 5 vezes, ou por aí vai. Tá? Então, eu fico tentando enviar uma nota para o governo, né, para ser fácil. Peguei e enviei. Por algum motivo ter um aviso e eu não vi que estava com inscrição estadual. Vou dar um exemplo, que foi um aviso que a gente viu agora há pouco. Está com inscrição estadual inválida. Tentei enviar. Né? Retornou para mim esse aviso. Aí eu meio que ignoro, não vejo, tento enviar novamente. Vai dar o aviso de novo de inscrição estadual. Vou lá, ignoro, vou ficando dando enter para tentar enviar. Quem já viu esse consumo indevido é porque fez isso. Tá? Tentou enviar mais de 2 ou 3 vezes a mesma nota. Então, o que a Secretaria da Fazenda faz? Ela meio que entende, né? Infelizmente, a gente tem que pensar em coisas ruins, né? Então, a Secretaria da Fazenda meio que entende que a gente está tentando fazer uma conexão indevida para ela, tentando acessar várias vezes a mesma coisa. Tá? E isso, na área da informática, existem vários nomes, mas um dos mais conhecidos é ataque de DDoS, né? Que é várias pessoas tentando fazer a conexão em um local só, num único instante. Então é meio que, não vamos dizer que foi diretamente um ataque de DDoS, mas você tentou fazer como se fosse esse ataque. Então a Secretaria da Fazenda fala assim, olha, essa numeração de nota eu não vou aceitar mais, nem se você quiser, nem se a nota estiver certinha, não vou aceitar mais. Tá? Então, o que a gente faz? A gente abre na parte, quando a gente está com o sistema do VVX, né? A gente abre a tela de emissão de nota, troca a numeração da nota fiscal, coloca um número, né, posterior, a gente tem essa tela, não, né? Do número, né? Mas quem está sempre está enviando nota, sabe que lá na parte do enviar, um pouquinho, acho que aqui é o contrário, né? Um pouquinho para a esquerda, vai ter um campinho que é o número da nota fiscal. É só trocar um número, colocar um número sequente e tentar enviar novamente, tá? Mas aí a gente tem que ficar sempre atento. Vou tentar enviar uma nota que já estava com erro, né? Estava com algum aviso. Então, na hora que eu tentar enviar, ela já vai dar a mensagem de aviso na tela. É só ler
e interpretar o que está precisando. Na dúvida, chama o pessoal da BVX, tá? A gente já viu casos, né, de nota que está como consumo indevido, que tentam enviar mais de uma vez, só que na primeira vez foi enviada. Então, na dúvida, você quer saber se a nota foi enviada mesmo ou não? Pega a chave, entra naquele site que a gente vai deixar disponível no link, né, que a gente acabou de fazer anteriormente, consulta ela, se ela aparecer na tela, a nota foi enviada. Tá? Então aí chama o suporte BVX, a gente vai colocar essa nota no sistema. E é claro que se não for enviada, aí só pular a numeração e segue a vida, tenta ver qual que é o aviso que vai dar, corrige ele, porque também não adianta você pegar e ficar tentando enviar, que o problema não foi corrigido, né? O aviso está lá para poder deixar a gente ciente que tem alguma coisa que está errada, tá? Então, eu acho que esse aí foi o último tópico nosso que a gente tinha anotado, tá? Então, temos mais alguma pergunta de alguém? No momento não, mas Tá? Então a gente agradece aí quem está assistindo a live. Se alguém quiser mandar mais alguma pergunta, né, pode estar mandando que eu vou tentar responder ainda agora ainda, tá? Então, o site da Fazenda parece que tá fora, eu ia pôr o link. você ia pôr o link? Essa aqui eu acho que tá fora. Entendi. Mas fala que eu vou pôr nos comentários. Então, a Michelle vai estar colocando o site no... Você mexeu ali. Opa, eu cliquei em coisa que eu não devia, hein? O que você precisava? Não, é deixar na câmera full mesmo. Assim? É. Tá. Então, só para relembrar, quem está assistindo, né, se puder dar um like, a gente agradece, tá? Se inscreve no canal, então ativa o sininho, quem quiser sempre estar recebendo vídeos nesse nessa ideia que a gente está montando, né? A gente está montando a live não somente para clientes, né? Amigos, né? Eu tenho vários amigos que às vezes eu acabo conversando, né? Fora do serviço sobre o serviço. Então são coisas, dúvidas que às vezes a gente acaba tendo, né? E acaba auxiliando, né? Passando para frente, né? Então a gente sempre está tentando mostrar que a gente está aqui para ajudar, né? A gente, infelizmente, acaba tendo clientes que falam: ah, você está me atrasando, você não está querendo emitir minha nota, né? Mas a Secretaria da Fazenda está offline, né? Acabou tendo essa perca de comunicação. Não tem o que a gente fazer, né? Então a gente está aqui para mostrar, a gente se importa assim com o cliente, tá? Então, só uma observação, quem fizer, ó, agora vai ser escondido porque eu vi que tem aqui, tá? É, quem fizer pergunta, a gente vai doar um mousepad da BVX, tá? Tá? Se a gente conseguir comunicação com a pessoa, é claro, né? Neemias já separam para você, que é um mousepad da BVX. O dele já tá separadinho. Já está separadinho aqui, tem mais aqui. Quem quiser fazer pergunta, pode estar fazendo. Mais uma vez, se inscreve, comenta. Se você estiver vendo o vídeo, né, que não vai estar ao vivo, né, a gente vai deixar disponível. Se você estiver vendo esse vídeo, pode deixar um comentário que a gente sempre vai estar voltando vídeos atrás para estar pegando ideias e perguntas, tá? Ó, Dé, o Neemias mais uma vez fazendo presença aqui na nossa live. Vamos ver se a gente consegue. Ó, Vamos a lá. pergunta dele. Vocês têm ou têm em mente a elaboração de tutoriais para usar o sistema de vocês? Tá, isso é uma coisa que felizmente a gente já está fazendo, tá? A gente não tem ainda 100%. A gente já tem digamos que 80% do sistema já em tutorial, tá? Tudo em videoaula, tá? Não vai ter essa cara feia aqui falando com vocês. Sou eu que faço os vídeos, tá? Vai ter somente a tela do sistema, né, como se eu estivesse dando um treinamento, tá? Clientes para quem é cliente, né? A ideia que a gente vai ter, a gente vai criar um portal, né, no site nosso, que o cliente nosso vai ter acesso a um usuário e senha, que ele vai conseguir visualizar esses tópicos, né, separando. Ah, quero ver só sobre cadastro de produto. Vai ter um vídeo de entre 5 no máximo 10 minutinhos falando somente de cadastro de produto. Ah, quero saber como que eu tiro um relatório X.
né, uma DRE, um relatório mais financeiro, né, explicando tópico por tópico como eu vou chegar numa DRE, como que eu vou chegar num relatório específico e tentar entender esse relatório, tá? Porque assim, não é simplesmente só abrir na tela, pega o valor total, tá? Então tem que a gente tentar entender, a gente está fazendo, né, algumas parcerias com contadores, né, que eu já tinha comentado, que são contadores que são, no caso, contadores de clientes nossos, que acabam pedindo essa parte financeira, esse controle um pouco maior dessa empresa, né, desse cliente nosso. Então a gente tem que entender como que funciona e a gente sabe que às vezes o tempo é algo valioso, né? Eu não consigo às vezes ir no cliente e estar mostrando para 4 funcionários ao mesmo tempo, porque dois tem que ficar fazendo atendimento enquanto eu estou mostrando para dois, tá? Então a gente vai deixar uns tópicos de videoaulas sobre o sistema e sobre dúvidas de específico. É claro que a live vai ficar gravada também, né? Esses avisos, né? Ah, agora acertei. Esses avisos a gente acaba passando nos treinamentos, mas isso acaba passando batido, porque assim, a gente explica, mostra que esse aviso vai estar aparecendo. Só que às vezes o funcionário, né, o colaborador, no caso, né, ou o dono da empresa, vou emitir uma nota. Por questão de tempo e quero agilidade, acaba chamando a gente no suporte. Sem problema algum, o suporte está aí para isso. Mas o que que acontece? Às vezes uma empresa está abrindo agora, a gente mostra como você vai fazer uma nota, ele vai fazer uma nota real daqui 2 semanas, daqui um mês, tá? Então isso acaba acontecendo bastante, então a live está aí, os tutoriais vão estar disponíveis para os clientes nossos, tá? Então a gente não tem o portal 100% ainda, mas vai ficar disponível. Mas assim, por mais que a gente ainda não tenha o portal, a gente já faz o envio pelo WhatsApp se a pessoa Isso, entrar em contato. o link, né, a gente tem no YouTube, né, todos esses vídeos, né, Privado. ele é privado, só quem tem um link, é claro, tipo assim, se eu tentar digitar o nome lá do vídeo, eu não vou encontrar, é só através do link, tá, mas se você é cliente ou quiser conhecer uma tela, manda um zap para mim, ou no número do suporte, que a gente envia o link de acordo com a tela que você está precisando, tá, então aí futuramente vai ter um usuário e senha para cada cliente nosso. André, temos mais uma pergunta. Tá, pergunta. Agora é da Mônica. Ela perguntou assim: vocês têm algo voltado para a emissão de comanda ou cupom de eventos? Ou um sistema simplificado para isso? Oh, interessante ela ter perguntado. Interessante que ele tá ali atrás também. Ó, a gente tem, né? Depois dá pra gente fazer um vídeo só sobre ele, tá? A gente tem, eu vou tentar enquadrar ele aqui para vocês. Né? Muito obrigado pela pergunta, Mônica. E já ganhou o mousepad. Já ganhou o mousepad também, tá aqui. O Nemias também ganhou um. Obrigado pela outra pergunta que você fez, Nemias. Tá? Esse aqui, ele é um PDV, vamos tentar pegar, não pegar com luz, tá? Ele é um M10, ele é um PDV. Qual que é a ideia dele? Para eventos, ele facilitar as vendas de produtos, tá? Então, vamos chutar um exemplo. Eu tenho uma barraquinha que eu vou estar num evento X e eu quero algo rápido para poder receber o dinheiro e já entregar a ficha comando pro cliente que está querendo consumir ali. Ele tem aqui atrás, né? Depois a gente faz um vídeo só dele. Ele tem uma impressorinha, tá? Que fica aqui dentro, que já sai a bobina impressa de acordo com o pedido que é feito. Então, se eu como cliente cheguei no estabelecimento que tem o PDV da BVX, tá? Quero 10 refrigerantes da marca X. Ele vai sair 10 fichinhas, então eu não preciso ficar contando quantas eu tenho. Então isso aqui facilita bastante, já gera troco, tá? Do que você precisa, tá? Então a gente está hoje, né, com uma parceria com o Centro Social São José, que é o Frei Chico, tá? É bem conhecido aqui na cidade de Santa Cruz, que a gente acaba uma das ideias foram deles, né, de estar criando um PDV para isso, né, porque eles vão bastante eventos. Então, tudo que a gente arrecada desse PDV, né, a gente repassa para o Centro Social São José, que é o Frei Chico. Tá? Então, a gente não fica nada aqui para BVX, tá?
até que alguns aparelhos, né, Michele? Alguns aparelhos é da própria Frei Chico, Sim. tá? Então, sempre quando você tem uma empresa, você tem algum negócio que você precisa fazer um evento que é algo prático ali sobre caixa, né? Vem conhecer o PDV nosso, depois eu vou fazer um vídeo somente dele, eu posso fazer até uma live, quem se interessar a gente pode estar fazendo. Manda nos comentários. Manda no comentário aí que a gente vê se vocês vão ter interesse ou não, tá? Então, demonstrando como que ele funciona, tá? Então, ele tem toda a abertura de caixa, fechamento, cadastro de produtos, a gente separa por grupos, isso aí é bem legalzinho pra vocês verem, ele é muito prático. Então, tem uma empresa, quero agilizar o meu caixa, né? Chama o pessoal lá do Frei Chico, ou pode chamar a gente, tá? Então a gente faz essa ponte, né, quando precisa. A gente trabalha através de aluguel, né? A gente aluga o PDV, então a gente tem hoje, né? Hoje, dia 18 do 7, né, de 2023, a gente está com 12 PDVs, tá? Então, se você estiver fazendo um evento grande ou precisar de muitos caixas, até 12 a gente consegue entregar hoje, tá? A pronta entrega, assim, para aluguel. Então a gente faz todo o treinamento que é preciso também para essas pessoas que vão estar alugando, tá? Então eu queria agradecer mais uma vez a Mônica por ter feito essa pergunta. E temos mais alguma pergunta? Tem. A minha tá cheia de pergunta interessante. Não, Vamos lá. escuta essa. O sistema de vocês tem um aplicativo para Android ou iOS? Por exemplo, o lojista ter como acessar dados do sistema através dos aplicativos ou fazer alguma coisa do tipo? Isso é muito legal, né? Não tem muita procura, né? Isso a gente está tendo muita procura, porque querendo ou não, né, o celular é o futuro que está ali um computador na sua mão, tá? Então a gente está tendo muita procura com isso. A gente tem algumas funções já em aplicativo, tá? A Michelle vai Tá aberto já, pode mostrar. Essa é a tela mostrar. principal já. Tá? A gente tem aqui a tela principal, não vai dar para ver muito por causa da luz, mas a gente tem sim, tá? Então acho que não vai dar para ver por causa da luz, tá? Mas numa Mas próxima live a gente espelha a tela. a gente tenta espelhar a tela, qualquer coisa faz junto com o do PDV, porque ele é bem simplinho, então vai ser rápido, a gente pode estar mostrando a parte do aplicativo também. Mas o que a gente tem? Relatórios, tá? Isso no celular. Então, se você tem uma empresa, você quer ter o controle do que está sendo vendido, do que vendeu e quantidade, ou até do estoque. No seu celular, você não precisa ter um notebook, você vai fazer uma viagem, alguma coisa, você não precisa levar o seu notebook, você tem a comunicação com o aplicativo do celular, tá? É, Hoje a gente só tá, infelizmente, somente para Android, tá? Os da Apple acabam não funcionando, mas a gente está pensando ainda futuramente ir para entregar para esses aparelhos, mas a gente tem somente para Android, mas relatórios, venda, tá? Então, se eu tenho um vendedor, eu quero entregar a quantidade que eu tenho de estoque ali que ele precisa vender, ou que ele precisa vender não, que ele tem disponível para venda, tá? Então, meu vendedor X, né, consegue no cliente com acesso à internet, né, ele offline também, offline está funcionando, ele pega, armazena, depois quando ele chega na internet ele conecta e faz e descarrega atualizando as quantidades, tá? Então, eu consigo fazer a venda do produto, quantidade, já sair o PDF, né? Eu consigo mandar direto para o WhatsApp desse cliente específico, tudo pelo celular, tá? Isso, o sistema no computador já faz, tá? Mas pelo celular é novidade, a gente tem bastante cliente que está utilizando isso, principalmente quem sai fazer venda em campo, que a gente fala, né? Ou fazendo visitas. Ah, quero saber se eu tenho uma quantidade X para poder oferecer para esse cliente, né? Então, através do aplicativo, o vendedor já vai saber a quantidade que ele tem, quantidade que ele tem o preço que ele tem que oferecer ali, né? E a margem que às vezes, dependendo do produto e ramo, a gente consegue dar um desconto, alguma coisinha a mais aí que a gente consegue estar utilizando isso através do aplicativo, tá? Então, tudo em nuvem, a gente consegue ter feita a venda, já cair no sistema, quem tiver lá no seu escritório já vai saber na hora, já vai baixar o estoque desse produto em específico, tá? Não
O que isso facilita? Às vezes eu tenho 2 vendedores. Esses 2 vendedores estão vendendo o mesmo produto. Só que eu tenho 10 no estoque só. Emissão de nota. Né? Isso, eu vou comentar sobre emissão de nota. Tá? Então, se esses 2 vendedores chegar cada um um cliente distinto e cada um vender 10, né, alguém vai ficar sem. Tá? Então, qual que é a ideia do aplicativo? O que vendeu primeiro, né, o segundo vai fazer a venda, vai falar que aquela quantidade está indisponível no estoque. Tá? Então, essa é a ideia do PDV, agilidade, né, de N motivos, tá? Do cliente saber a quantidade que ele pode comprar, se o cadastro dele, né, que o vendedor consegue fazer um cadastro do cliente na hora, tá? Não precisa entrar em contato com o seu escritório para fazer feito o cadastro. E qual que é a parte mais legal que agora a gente tem, né, na parte do aplicativo, é a emissão de nota fiscal eletrônica. Tá? Porque como que funcionava, que sempre funcionou, né, nessa parte de venda. O vendedor fazia a venda pelo aplicativo ou anotava no papel, avisava o escritório, né, o responsável pela empresa de emissão de nota e fazia a emissão da nota. Tá? Hoje, né, através do certificado A1, que é o arquivo, né, a gente consegue instalar no aplicativo e fazer a emissão da nota na hora da venda. Tá? Então, o vendedor com o aplicativo já consegue fazer o faturamento dessa nota ali no próprio cliente. Tá? Então, já consegue mandar para o WhatsApp para ele o PDF dessa nota, o arquivo XML vai também. Tá? Então, essa é a parte de venda a gente tem sim. Então, agradecer mais uma vez a pergunta do nosso amigo Nemias. Tem mais alguma? Agora faz os avisos a respeito da próxima live, ó. Aqui, ó. Ah, tá. A próxima live a gente está prevista, né, para ser feita, né, no dia 25/7, terça-feira, no mesmo horário, tá? Às 5 horas. O tema a gente já tem ali como certificado digital, tá? A gente está montando ali alguns tópicos, que nem a gente montou já, com algumas dúvidas e sugestões de clientes. Então, se você tiver alguma sugestão, tiver alguma dúvida, até mesmo sobre esse vídeo, tá? Por mais que a gente vá falar sobre o certificado no próximo, tem alguma dúvida sobre nota fiscal, emissão de documento, tá? Pode mandar que a gente, antes de começar o tema certificado, a gente tenta responder dúvidas que ficaram para trás, tá? De quem está assistindo o vídeo pós-live, tá? Então, o próximo tema, certificado digital, se a gente conseguir enxugar bastante, a gente tenta já mostrar a parte dos PDV e da venda por mobile, tá? Que é o SG Mobile, que é a parte de venda dos vendedores externos que a gente acabou de explicar, tá? Não esqueça de se inscrever, tá? Então tá ali o sininho para notificação também, tá? A gente tem ali nessa tela que está aparecendo para vocês, do lado direito, né, superior direito, o QR Code, tá? Então você pode a gente vai deixar um tempinho aí aberto, você pode estar fazendo o escaneamento dele para entrar em contato conosco, tá? Esse aí é o celular aqui do plantão. Tem todas as redes sociais, tem o contato, tem o número do suporte. Isso, ele vai dar vários links, né, pra gente. Exatamente. Vai, Tudo nesse link. tá? Então a gente consegue, através desse QR Code, dar vários meios de comunicação para todo mundo. Quem tiver dúvida, tiver interesse, quiser indicar para um amigo, né? Mais para frente a gente vai ter outros temas, né? Para a gente tentar entender melhor a própria empresa, né? Então essa é a ideia que a gente tem para alguns temas. Se você tiver uma ideia para tema mesmo, não precisa ser só uma pergunta específica, manda para a gente. Pode ser mensagem, pode ser no próprio chat daqui da live, né? No caso, se você for mandar depois não vai ser na live, né? Vai ser o do vídeo. Pode mandar, se você for amigo de alguém aqui do escritório, pode estar mandando, que a gente vai chegar alguma hora chega para mim ou para Michelle, tá? Para poder falar sobre algum tema ou alguma pergunta. Então vocês podem estar mandando, entrando em contato conosco, tá? Então, mais uma vez, se inscreve, se inscreve, coloca o sininho de notificação e dá o like aí pra gente, a gente agradece muito, tá? Então, eu fico aqui, meu nome é André e tchau. Tchau, pessoal. Foi um prazer, viu?